com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, tenham acesso, acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida durante a semana, acessem a sala dos professores do portal Escola Dominical, postando ali a sua pergunta, que será prontamente respondida. Durante a semana também acesse os links que nós disponibilizamos de outras videoaulas e de outros textos de apoio nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. E no sábado à noite, às 19 horas, o irmão também é convidado a assistir a transmissão ao vivo da aula ministrada no estudo dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é a preparação para a Escola Bíblica Dominical. Não deixe de comparecer no domingo na sua igreja local, porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza, como nos ensina o pastor Antônio Gilberto. Estamos estudando neste terceiro trimestre de 2015 o tema A Igreja e o seu Testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. O comentarista deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Estamos estudando as cartas pastorais e nós já vimos na lição de número 1, que foi uma lição introdutória, que estas cartas pastorais são a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito. E hoje nós estaremos iniciando o segundo bloco do trimestre. O primeiro bloco foi introdutório, foi a lição de número 1. Agora nós estaremos estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo. Este bloco vai da lição de número 2, que é a lição de hoje, até a lição de número 6. Estaremos estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo. E o título da nossa lição de hoje, a lição de número 2, é O Evangelho da Graça. Nós vamos estudar o primeiro capítulo desta primeira carta de Paulo a Timóteo. Quando abrimos a nossa Bíblia, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós logo verificamos o cuidado que Paulo tem para com o seu filho na fé, Timóteo. Assim começa a primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo inicia sua carta identificando-se como apóstolo de Jesus Cristo. Não porque tivesse mérito, mas diz ele segundo o mandado de Deus, ou seja, segundo a ordem de Deus, que é chamado de nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que é a esperança nossa. Paulo, logo no início da carta, mostra que estava escrevendo a Timóteo não simplesmente por ser seu pai espiritual, não simplesmente por ser alguém que gozava da intimidade, da amizade de Timóteo, com quem havia convivido desde o início da segunda viagem missionária. É o que nós lemos lá em Atos, no capítulo 16. Nós vemos que Paulo, no início da sua viagem missionária, quando ele chega à cidade
de Listra e Derbe, ele conhece este jovem Timóteo, cujo pai era grego, cuja mãe era judia. E ele dava bom testemunho. Timóteo já tinha se convertido. As igrejas de Derbe e de Listra tinham sido fundadas por Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. E Timóteo havia se convertido ao Evangelho. E a Bíblia diz que todos davam bom testemunho de Timóteo, tanto em Listra quanto em Icônio. E a Bíblia diz que Paulo quis que Timóteo fosse com ele. E tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Paulo viu naquele moço, naquele jovem, a chamada de Deus. E ele quis que Timóteo fosse incluído no seu grupo de cooperadores. E a partir dali, Timóteo sempre esteve junto com Paulo. E agora, quando Paulo sai da sua primeira prisão em Roma, ele manda Timóteo para a cidade de Éfeso, como nós vamos ver. Mas Paulo, ao escrever esta carta, ele faz questão de dizer que ele é apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Paulo faz questão de lembrar a Timóteo que ele estava escrevendo aquela carta não por causa da amizade, não por causa da intimidade que ele tinha com Timóteo, mas em função da responsabilidade que ele havia recebido de Deus. Como apóstolo, ele tinha de cuidar das igrejas, principalmente daquelas que ele havia fundado. Ele tinha uma responsabilidade diante de Deus. E era esta responsabilidade que o fazia escrever esta carta. Porque ele sabia que Timóteo, pela sua tenra idade, pela sua experiência, embora ele já tivesse uma certa experiência ministerial, ele nunca havia assumido uma igreja. E ele estava passando por dificuldades. E Paulo, então, acha que deve aconselhá-lo e orientá-lo dentro da sua autoridade apostólica, para que Timóteo tivesse condições de cumprir a missão que lhe fora confiada. E é interessante que Paulo diz que ele é apóstolo por ordem de Deus. E Deus é o nosso Salvador. E por ordem de Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Logo na sua saudação, Paulo lembra a Timóteo que aqueles que são chamados ao ministério são chamados por ordem de Deus. E por isso não tem o que temer em fazer a vontade de Deus. E devem não desanimar, mas lembrar que Jesus é a nossa esperança. Devemos esperar em Jesus. E esperando em Jesus, e tendo recebido a autoridade espiritual de Deus, nada temos que temer, a não ser fazer a vontade de Deus. Se Paulo se identifica como apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nós vemos que ele se dirige a Timóteo, chamando Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. O cuidado, o afeto, o carinho que Paulo tinha em relação a Timóteo. E a responsabilidade que ele tinha como pai espiritual de orientar e aconselhar o seu filho na fé. Nós somos responsáveis por aqueles que levamos à presença de Deus. Nós somos responsáveis por aqueles que encaminhamos no caminho da salvação. A paternidade espiritual, ao contrário do que andam dizendo por aí, não é uma demonstração de poder, de autoridade, nem é uma autorização para subjugar a vida espiritual dos outros. Mas, pelo contrário, é uma responsabilidade para criar e admoestar na doutrina do Senhor. O pai espiritual não é pai espiritual para mandar. Ele é pai espiritual para servir, para orientar, para educar na doutrina. É por isso que essas igrejas em células estão deturpando o Evangelho.
ao dizer que os líderes das células são pais espirituais e todos os membros das células devem pedir a bênção do Pai, nada fazer sem autorização do Pai. Isto, irmãos, é um absurdo. O Pai espiritual está aí para orientar, aconselhar, mas não para ser um mediador entre nós e Cristo. Paulo deixa isso bem claro lá na primeira carta que escreveu aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 23. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Não é verdade que exista um pai espiritual para quem você deve pedir autorização para casar, para comprar carro, como nós vemos hoje nas igrejas em células. Paulo diz que nós fomos comprados por bom preço, e quem pagou este preço foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos ser servos dos homens, nós somos servos de Deus. Paulo era o pai espiritual de Timóteo. Paulo havia trazido Timóteo para o seu grupo de cooperadores. Paulo havia entendido que Timóteo era chamado, mas ele estava aqui orientando e aconselhando. Embora ele tivesse uma autoridade apostólica, ele não impunha a Timóteo uma servidão, uma escravidão. Paulo deseja a Timóteo graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Como nós já dissemos na lição de número 1, Paulo nas cartas pastorais ele muda a saudação. Em vez de graça e paz, ele diz graça, misericórdia e paz. Já lembrando a Timóteo e também a Tito que o pastor deve ser misericordioso. Assim como Deus é misericordioso para conosco, o pastor, aquele que é encarregado pelo Senhor a apacentar o rebanho de Deus, deve ser misericordioso. Paulo, assim que saiu da sua primeira prisão em Roma, ele foi para Filipos, pois era este o seu desejo. É o que nós vemos lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Paulo teve a revelação do Espírito Santo que ele seria absolvido nessa primeira prisão. E escrevendo aos filipenses que estavam contristados por causa da sua prisão, ele diz: olha, eu sei que eu vou permanecer com vocês, eu não vou ser condenado, eu vou ser absolvido. E quando eu for absolvido, eu vou novamente aí. E é o que ele diz aqui na carta a Timóteo: como te roguei quando parti para a Macedônia. Filipos fica na Macedônia, é a primeira colônia da Macedônia. A gente vê isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Versículo 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. Então Paulo, assim que saiu da prisão de Roma, foi para Filipos. Mas, como ele diz aqui na carta, quando ele sai da prisão, ele diz para Timóteo não ir com ele para Filipos, mas que Timóteo fosse para Éfeso, porque Paulo sabia que havia um problema naquela igreja em Éfeso. E Paulo manda que Timóteo vá a Éfeso e assuma a direção daquela igreja, porque ali havia um problema doutrinário a ser resolvido. Timóteo sempre tinha estado com Paulo, mas agora Paulo manda que ele vá a Éfeso para que resolva os problemas doutrinários que ali havia.
Era o momento de Timóteo se desgarrar de Paulo. Era o momento de Timóteo começar a andar com suas próprias pernas. Era o momento de Timóteo iniciar o seu ministério pastoral. Paulo estava tão preocupado com a igreja de Éfeso que mandou Timóteo para lá. Por que Paulo não foi pessoalmente, já que ele havia saído da prisão? Por dois motivos. O primeiro motivo é que Paulo havia prometido aos crentes de Filipos que ele iria novamente visitá-los. E a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Paulo disse que quando saísse da prisão iria para Filipos. Então ele tinha que ir para Filipos. E o segundo motivo, ele sabia que jamais voltaria a Éfeso. Antes dele ser preso, quando ele estava indo para Jerusalém, o Espírito Santo já tinha revelado a Paulo que ele nunca mais veria os irmãos de Éfeso. Está lá em Atos, no capítulo 20, e no versículo 22. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Estas palavras Paulo disse para os anciãos da igreja de Éfeso, com quem ele se encontrou na cidade de Mileto. Ele nem foi a Éfeso. Ele mandou que os anciãos de Éfeso fossem até Mileto, e lá ele disse: olha, o Espírito Santo me disse que eu nunca mais verei o seu rosto. Então ele não podia ir a Éfeso, porque ele sabia que se ele tentasse ir a Éfeso, ele não iria, porque Deus já tinha dito que ele nunca mais iria a Éfeso. Mas havia um problema naquela igreja. Paulo já tinha escrito uma carta aos Efésios enquanto ele estava preso, mostrando o que é a igreja, explicando para os crentes de Éfeso que a igreja é o povo de Deus formado por judeus e gentios que não estão mais sujeitos à lei. Mas agora ele sabia que alguns judaizantes estavam perturbando a igreja de Éfeso. E Paulo, dentro da sua responsabilidade como apóstolo, de impedir que uma falsa doutrina se infiltrasse naquela igreja, ele então, sabendo que não podia ir para Éfeso, e tendo que ir a Filipos, manda Timóteo ir para Éfeso. E qual era a função e a missão de Timóteo? Diz Paulo: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Timóteo tinha uma missão: advertir alguns que havia naquela igreja que estavam ensinando uma outra doutrina. E aqui nós vemos, irmãos, a responsabilidade que tem o pastor, que tem aquele que apacenta o rebanho de Deus, de impedir que outra doutrina seja pregada na igreja local. O pastor, entre as suas funções, tem a de guardar o rebanho, impedir que se infiltrem no rebanho do Senhor lobos, feras, que venham trazer prejuízo espiritual ao povo de Deus. Uma das missões do pastor é não permitir que outra doutrina seja pregada. A doutrina que tem que ser pregada é o Evangelho de Jesus Cristo. É a sã doutrina, a palavra de Deus. Não se pode permitir que se ensine outra doutrina.
Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele falou sobre este problema. A igreja na Galácia também foram perturbadas pelos crentes judaizantes. E Paulo diz assim, no capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. O que quer dizer anátema? Seja amaldiçoado. Não existe outro evangelho. Não podemos permitir que se ensine outra doutrina. A doutrina, o que deve ser ensinado, o que deve ser pregado, é o evangelho de Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Não podemos ir além do que está escrito. Timóteo tinha este papel. Ir até Éfeso e impedir que aqueles judaizantes ensinassem outra doutrina. Que outra doutrina era aquela? O que é a outra doutrina? É tudo o que não se encontra na palavra de Deus. É tudo o que não está na Bíblia Sagrada. Isto é a outra doutrina. É tudo que foge à simplicidade do Evangelho. O Evangelho, mas ele é simples. A mensagem do Evangelho, Paulo diz aqui em 1 Timóteo, neste capítulo que nós estamos estudando, que diz assim, no versículo 15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esta é a mensagem simples que nós devemos pregar. Foi a mensagem que Daniel Berg e Gunnar Wingen trouxeram ao Brasil em 1910. É a mensagem, 1910, e 11. É a mensagem de que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. É essa mensagem que nós devemos pregar. É isto que nós devemos ensinar. Qualquer coisa fora disso é outra doutrina. E nós não podemos admitir outra doutrina nas nossas igrejas locais. E é função, responsabilidade do pastor impedir que outra doutrina seja ensinada. Isto é tão grave, tão sério, que Paulo abriu mão da companhia de Timóteo, para que Timóteo fosse a Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. E o que é a outra doutrina? Nós já vimos, é tudo que não está na Bíblia. E como é que Paulo chama a outra doutrina? Ele chama de fábulas ou genealogias intermináveis. Essa expressão, segundo os intérpretes da palavra de Deus, os melhores intérpretes, não é os comentaristas bíblicos, é uma expressão una. Não existem as fábulas e as genealogias intermináveis. É uma coisa só. São fábulas e genealogias intermináveis. William Hendrickson, no seu comentário de 1 e 2 Timóteo e Tito, que nós colocamos aí em nosso esboço, ele fala a respeito disso. Ele diz assim, a expressão mitos e genealogias é uma. Não deve ser dividida como se Paulo estivesse pensando nos mitos de um lado e nas genealogias de outro. Indubitavelmente, o apóstolo está pensando nos suplementos da lei, meros mitos ou fábulas, casos de velhas caducas que eram definidamente de caráter judaico. Medido pela regra da verdade, o que esses seguidores de erro ensinavam merecia o nome de mitos. Quanto ao conteúdo material, esses mitos tinham que ver com relatos genealógicos que em grande medida eram fictícios.
Prontamente sentimos que aqui nos introduzimos na esfera do saber tipicamente judaico. É um fato notório que desde os tempos mais antigos os rabinos contavam suas histórias, e quão intermináveis eram, com base no que consideravam algum sinal fornecido pelo Antigo Testamento. Tomavam um nome de uma lista genealógica, por exemplo, de Gênesis, 1 Crônicas, Esdras ou Neemias, e a partir daí formavam uma bela história. Esses adornos intermináveis que agregavam ao relato sagrado eram parte do menu regular da sinagoga e posteriormente foram postos na forma escrita na porção do Talmud, que se conhece como Agadá. Não podemos ir além do que está escrito. E os rabinos judeus, eles interpretavam as escrituras, muitas vezes criavam histórias a partir do significado de um nome. E criavam tradições e colocavam essas tradições ao mesmo nível da palavra de Deus. E em cima dessas tradições, vinculavam a própria salvação da alma, vinculavam a própria observância da lei. Iam além do que está escrito. Usavam a imaginação humana como se isto fosse possível. Mas Paulo diz para Timóteo: não permita outra doutrina. Não se permita que vá além do que está escrito. Não permita as fábulas e genealogias intermináveis, fruto da imaginação humana e que não tem respaldo na Bíblia Sagrada. E hoje, irmãos, não estamos diferentes. Hoje existe muita invenção. Hoje existe muita fábula, muita ficção. O que é uma fábula? Fábula é uma historinha de criança, historinha da carochinha, um conto de fadas. É a história do lobo e do cordeiro. É algo que às vezes tem até um fundo moral. Quantas fábulas nós não aprendemos quando somos crianças? E isso nos ajuda ao aprimoramento moral, ao ensino dos valores. Mas são fábulas, são histórias fantasiosas, são coisas que não aconteceram. Mas nós não podemos querer crescimento espiritual em cima das fábulas. E hoje, irmãos, infelizmente, há pessoas que estão aí pregando, inventando histórias, colocando coisas que não estão na Bíblia e trazendo falsos ensinos ao povo de Deus. Não podemos permitir, os pastores não podem permitir que se ensine outra doutrina. Temos saudade do tempo em que, quando alguém começava a falar o que não estava na Bíblia, o dirigente da congregação levantava, tomava o microfone ou puxava o paletó. Paulo diz que o pastor tem que fazer isto. Não pode permitir que mentiras, que fantasias, frutos da imaginação humana, e muitas vezes com segundas intenções, e muitas vezes essas segundas intenções são financeiras, falem o que não está na Bíblia nos nossos púlpitos. E isto hoje está acontecendo. Mas Paulo disse para Timóteo ir a Éfeso para não permitir que fábulas e genealogias intermináveis pudessem ser ensinadas ao povo de Deus. E uma das coisas que nos mostram que estas fábulas e genealogias intermináveis não são de Deus é que Paulo diz que elas produzem mais questões do que edificação. Estas fábulas, estas histórias inventadas, estes falsos ensinos, eles produzem na igreja divisões, dissensões, pelejas, ira. E o que é isso? Dissensão, peleja, inimizades. O que é isso? Paulo diz o que é isso. Lá em Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas,
dissensões, heresias. Está lá em Gálatas 5, 19 e 20. São obras da carne. Portanto, estes falsos ensinos, ao produzirem divisões, dissensões, iras, heresias, pelejas, mostram que tudo isso é fruto da natureza pecaminosa do homem, quando não é fruto da ação direta do maligno. É uma infiltração da antiga serpente, do diabo, de Satanás, no meio do povo de Deus. E nós sabemos que a serpente tem veneno, encantamento e veneno. E é isso que esses falsos ensinos têm produzido nas igrejas. Encantam o povo, enganam o povo, iludem o povo. E depois o inimigo dá o bote, envenena e mata os crentes espiritualmente. É por isso que o pastor não pode permitir que se ensine outra doutrina. Qualquer ensino invencionice, qualquer ensino fantasioso, ele vai produzir dissensões, pelejas e divisões. Os falsos mestres, eles causam divisão porque eles não têm o Espírito de Deus. É o que está escrito lá em Judas, versículo 18. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Esses falsos ensinos apelam para o sentimentalismo, para a emoção, para que as pessoas sintam alguma coisa. E nós não temos que sentir nada. Nós temos é que racionalmente verificar se aquilo que está sendo pregado está ou não nas Escrituras. É aí que nós nos tornamos nobres. É o que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes eram os judeus de Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos 17, 11. Nós temos que examinar nas Escrituras se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo ensinado está ou não na Bíblia. Se não estiver, meu irmão, é fábula, é genealogia interminável. Meu caro pastor, meu caro dirigente de congregação, você não pode permitir que isto aconteça. Lembre-se de Timóteo, ele foi levado a Éfeso para advertir alguns que não ensinassem outra doutrina. E olha aqui o exercício da misericórdia. Timóteo deveria advertir, ou seja, em primeiro lugar, ele deveria dar uma bronca. Em primeiro lugar, ele deveria dar um conselho, uma orientação, para que estes, que não eram muitos, a Bíblia diz que eram alguns, parassem de ensinar outra doutrina. Não era para ele chegar na igreja de Éfeso e já excluir os que estavam ensinando errado, mas com amor, chegar e mostrar que eles estavam ensinando errado e que eles deveriam abandonar aquele procedimento. No primeiro momento, eu tenho que exercer a misericórdia. Depois, caso não haja arrependimento, aí sim eu tenho que efetuar a disciplina, como nós vamos ver daqui a pouco. Hans Buck, que escreveu o comentário Esperança de 1 Timóteo, ele fala também a respeito destas fábulas. Ele diz assim: essas pessoas ensinam um evangelho diferente. Isso não precisa significar necessariamente que ensinam contra o evangelho. Anunciam algo diferente do evangelho e o anunciam de modo diferente. As fábulas e as genealogias não são o evangelho. A forma como essas doutrinas ensinam a lei é diferente do que o evangelho requer. Nenhuma das duas é forma de proclamação condizente com o evangelho. Essas doutrinas levam a errar o alvo, conduzem para longe, não edificam, não promovem, mas destroem. Isso pode, durante muito tempo, passar despercebido tanto aos iniciantes como aos ouvintes e adeptos.
O efeito destrutivo é secreto e sorrateiro, expandindo-se lentamente como uma infecção cancerosa. Por isso é preciso enfrentá-las abertamente e com a autoridade do Senhor. É um câncer que vai um tumor que vai se espalhando no meio da igreja local e que, se não for extirpado, levará toda a igreja local à morte. A outra doutrina causa a morte, e é por isso que ela tem que ser tirada. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? A falsa doutrina é como o fermento. Se você colocar um pouquinho de fermento na massa, em pouco tempo toda a massa está fermentada. Ainda que você tenha um pouquinho de fermento, num pedaço da massa, em pouco tempo a massa está toda fermentada. E o fermento é símbolo da má doutrina. O próprio Jesus falou que nós devíamos nos acautelar do fermento dos fariseus. E a Bíblia diz, é uma interpretação autêntica, que este fermento era a doutrina dos fariseus. É o que a gente vê lá em Marcos, capítulo 8, versículo 15. Marcos 8 e 15, a Bíblia diz assim: e ordenou-lhes dizendo: olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantas alcovas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? O fermento dos fariseus nada mais é do que a doutrina dos fariseus. Mateus 16 e 12. Então compreenderam que não se dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Nós não podemos permitir o falso ensino na igreja local, porque senão ela toda morrerá. E neste ponto, quando diz que a falso ensino produz mais questões do que edificação, e havia aqueles crentes judaizantes que se achavam doutores da lei, diz assim: querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam, lá em 1 Timóteo 1,7, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas. E aí vai um conselho de Paulo para os mestres, aqueles que são incumbidos pelo Senhor de ensinar o povo de Deus, entre os quais os professores da escola bíblica dominical. Nós não podemos produzir contendas, não podemos produzir questões. É verdade que, como mestres, nós temos que auxiliar o pastor no combate aos falsos ensinos. Nós temos que extirpar o falso ensino, a outra doutrina, que é um câncer no meio da igreja local. Mas naquilo que não é essencial, naquilo que não é fundamental e indispensável para a salvação, nós não devemos criar contendas, porque isso é obra da carne. Tem muito mestre, muito professor de escola dominical que se bate na interpretação de um ponto quando existe uma outra corrente, e são coisas secundárias que não vão mudar em nada a salvação. Devemos aqui seguir o conselho de Agostinho. Agostinho dizia que nas coisas essenciais nós temos que ter unidade. Naquilo que é fundamental
fundamental para a salvação, nós não podemos permitir o falso ensino. Agora, naquelas coisas secundárias, que são interpretações diferentes, que não vão modificar coisa alguma em termos de salvação, dizia Agostinho, nas coisas secundárias tenhamos liberdade, respeitemos a opinião de cada um, não criemos vãs contendas, porque diz Paulo aqui a Timóteo que quem se desvia da fé é que cria contendas, porque isso é uma obra da carne. E dizia Agostinho no final, em todas as coisas tenhamos caridade, tenhamos amor, não hajamos de forma a escandalizar o irmão, de forma que o irmão tropece na fé. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas secundárias, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Aí Paulo diz, irmãos, que a edificação de Deus consiste na fé. Paulo volta a enfatizar aqui que a justificação, a salvação se dá pela fé e não pela lei, que era exatamente o que os crentes judaizantes estavam pregando. Eles estavam querendo que os crentes de Éfeso se submetessem à lei de Moisés, se submetessem à tradição dos fariseus. Porque esses crentes judaizantes, irmãos, eram fariseus que haviam se convertido a Jesus, mas não haviam abandonado o farisaísmo. É o que a gente vê lá em Atos, capítulo 15, no versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Eram antigos fariseus que ainda não tinham abandonado o farisaísmo, que queriam que as pessoas observassem a lei de Moisés. Mas Paulo diz que a edificação de Deus consiste na fé. A fé é que permite o cumprimento da lei. Nós somos salvos pela fé. Paulo diz isso claramente lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aos próprios Efésios, quando Paulo escreveu na prisão, no capítulo 2, no versículo 8, ele disse: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O Evangelho, como diz o título da nossa lição, é o Evangelho da graça. Nós somos salvos pela graça. O que é a graça? É o favor não merecido. É a graça que nos traz salvação. E traz salvação a todos os homens. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O Evangelho, ele prega que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós não merecemos ser salvos, nós somos salvos pela graça, é um favor não merecido. Jesus veio morrer por nós e ele nos salva, ele tira o pecado do mundo. É isso que nós temos que pregar. Nós temos que pregar que nós somos o primeiro pecador, que nós não somos melhores do que ninguém, mas que Jesus veio salvar, que nós alcançamos a salvação e que Jesus também quer salvar aqueles que nos ouvem. Jesus também quer libertar do pecado aqueles que estão presos no pecado. Hoje nós estamos libertos do pecado, hoje nós estamos indo para o céu, mas não porque nós sejamos bons, pelo contrário, é pela graça. E basta crer em Jesus e nós seremos salvos. É este o Evangelho, irmãos. Queremos criar outras condições, outros requisitos para alguém ser salvo é fábula, é genealogia. Achar que alguém, para ser salvo, precisa seguir o regimento interno de uma igreja
Isto é legalismo, isto é fábula, isto é ser judaizante. Achar que alguém tem que guardar a lei de Moisés para ser salvo é legalismo. Achar que alguém precisa se vestir de um determinado modo, se não for com aquele traje, ele não vai ser salvo, isso também é legalismo. Jesus vai nos salvar. E a edificação de Deus consiste na fé. E Paulo diz: eu sou o exemplo principal da graça de Deus, porque antes eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui opressor, mas Deus teve misericórdia de mim e me salvou e ainda me pôs no ministério. Paulo diz: eu sou o maior exemplo de que Deus veio salvar a todos, porque eu, pelo que eu fiz, quantos crentes eu matei, quantos crentes eu judiei, quanto eu persegui a igreja, quanto eu ofendi a Cristo, e o Senhor teve misericórdia de mim e me salvou, e eu hoje sou apóstolo, e eu hoje estou no ministério, e eu hoje sou salvo, e eu hoje prego o Evangelho. Isto é a maior prova de que Deus está pronto a salvar tantos quantos crerem em Jesus Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. Paulo diz: olha, se eu fui salvo, qualquer um pode ser salvo. É por isso que Timóteo, quando chegasse a Éfeso, não poderia excluir os falsos mestres. Não. Antes tinha que dar uma oportunidade para eles se arrependerem. Porque se Paulo, que era Paulo, foi salvo depois de tudo que fez contra a igreja, aqueles falsos mestres também poderiam ser salvos. E irmãos, hoje nós temos pessoas que estão querendo limitar a graça de Deus. E é com tristeza que eu vejo algumas pessoas, eu já vi alguns até obreiros dizer que eles não acreditam que os homossexuais possam ser salvos. Eles não acreditam que os drogados possam ser salvos. Irmãos, a graça de Deus veio trazer salvação a todos os homens. Paulo era um blasfemo, perseguidor e opressor. E ele foi salvo e foi feito apóstolo. Qualquer um pode ser salvo. Não podemos limitar a graça de Deus. E eu digo isso porque eu mesmo, irmãos, um certo familiar meu, eu já não orava mais por ele, porque eu já achava que ele tinha apostatado da fé. Mas hoje ele está salvo e é obreiro na casa do Senhor. Irmãos, a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Basta crer em Jesus e a pessoa será salva. E quando a pessoa é salva, a fé produz boas obras. Não precisamos exigir de alguém que tem um determinado comportamento. Não precisamos exigir de alguém que tem uma conduta de acordo com a vontade de Deus. Porque quem é salvo, quem crê em Jesus, o seu coração é purificado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aquilo que havia no coração, que era o pecado, porque no coração do homem há o pecado, mora o pecado. Jesus diz isso lá em Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O coração pecador que nós herdamos dos nossos primeiros pais, ele é purificado pelo sangue de Jesus. E quando nós cremos em Jesus, nós passamos a ter o coração puro. E quando nós temos o coração puro, Jesus coloca em nós a sua lei. É o que nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo,
não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Em Jeremias 31 e 34, o profeta já tinha profetizado que a nova aliança, o novo concerto, a aliança em Cristo Jesus, iria colocar a lei de Deus nos nossos corações. Está lá, Jeremias 31 e 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É por isso que os crentes judaizantes estavam ensinando uma outra doutrina, porque para ser salvos nós precisamos simplesmente crer em Jesus, e ao crer em Jesus nós nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão dos nossos pecados, e o sangue de Jesus purifica o nosso coração, tira o pecado do nosso coração e coloca a lei de Deus dentro do nosso coração. E aí nós cumprimos a lei. Aí não precisa dizer para o crente que não pode adulterar, que não pode dizer falso testemunho, que não pode furtar, que não pode matar, que não pode ter outros deuses, que não pode fazer imagem de escultura, que não pode, que tem que honrar pai e mãe. Não precisa falar mais isso, porque a lei de Deus já está no coração do homem, e por isso nós cumprimos a lei. E tem o seguinte, nós cumprimos a lei não segundo as tradições e as fábulas dos doutores da lei, nós cumprimos a lei no seu real sentido. No Sermão do Monte, Jesus disse qual era o real sentido da lei. Quando está escrito não matarás, não é apenas não derramar sangue, mas é não odiar o irmão. Mas quando nós temos a lei de Deus no nosso coração, nós cumprimos a lei na sua plenitude, no seu real sentido. É o que Tiago chama de lei real. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. É por isso que Jesus disse que deu um novo mandamento para nós. Está lá em João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Aquele que crê em Jesus, que tem purificado o seu coração, Jesus vem viver nele. Não é mais ele quem vive, é Cristo quem vive nele. Ele não faz mais a própria vontade, mas ele faz a vontade de Deus. E é por isso que nós cumprimos a lei, porque Jesus cumpriu a lei. E nós cumprimos a lei de acordo com a vontade de Deus, no real sentido da lei. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: olha, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Quem é salvo, ele tem em primeiro lugar o amor de um coração puro. A lei real é a lei do amor. O mandamento de Jesus é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós amamos a Deus e amamos ao próximo. Nós seguimos o exemplo de Jesus, que amou o próximo e amou a Deus. Quem é salvo pela fé, ele tem o amor de um coração puro. Seu coração está purificado. A carne está subjugada e ele anda segundo o Espírito e ele faz a vontade de Deus. Mas quem é salvo, ele também tem uma boa consciência. Ele tem uma boa consciência. Paulo, ele sempre testificava que ele tinha uma boa consciência. Lá em Atos, capítulo 23, versículo 1, quando ele estava
diante do sinédrio, ele diz assim: e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Lá em Atos capítulo 24, versículo 6, diante do presidente da Judéia, Félix, Paulo também diz: aliás, versículo 16: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. E em 2 Coríntios 1 e 12, escrevendo aos crentes de Corinto, Paulo diz assim: ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, aliás, versículo 12, né? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. O que é a consciência? É a voz de Deus dentro de nós, que diz o que é o certo e o que é errado. A consciência é uma parte do espírito humano. O espírito é aquela parte do homem que faz ligação com Deus. E o espírito tem duas faculdades: a fé e a consciência. A consciência é esta voz de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 16, ele diz assim, aliás, Romanos 2 e 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. É a voz de Deus que está em nós. E quem foi salvo, ele tem uma boa consciência, uma consciência sem ofensa. Ele não tem problema de consciência, porque ele está fazendo a vontade de Deus. Ele é guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E é por isso que nós podemos dormir tranquilo com o travesseiro, tendo uma boa consciência, não tendo a acusação da consciência. Mas a consciência nos defende, mostrando que nós temos a vontade de Deus. Mas existe um terceiro fator que nós devemos observar na vida do salvo. É a fé não fingida. Diz Paulo: o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Os judaizantes, os fariseus, eles tinham uma fé fingida. Eles eram hipócritas. Eles tinham uma aparência de santidade, mas interiormente eles eram pecadores. Eles tinham uma aparência de religiosidade, mas eles não tinham nenhum relacionamento com Deus. Isto é a hipocrisia religiosa. Quando se criam mandamentos, quando se criam requisitos para a salvação, se está fugindo do relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Os fariseus falavam, mas não faziam. E Jesus os chamou de hipócritas. Nós temos que fugir desta aparência de santidade. Nós temos que ter uma fé sincera e verdadeira. É isto que caracteriza o salvo. Não é a observância de tradições, não é a observância de costumes. É você ter o amor de um coração puro, ter uma boa consciência e ter uma fé não fingida. A lei, ela só aponta o pecado. É por isso que Paulo diz a Timóteo: a lei é para os injustos e não para os justos. Mas a graça é para todos, para que todos alcancem a salvação. Quando
quando nós falamos de tradições, nós não estamos dizendo que ninguém tem tradição. Nós não somos esses crentes moderninhos que estão aí hoje, que querem quebrar paradigmas, que querem destruir tradições. A tradição ela é inevitável. Todo grupo social cria a tradição. Cria. O que é a tradição? É a entrega de uma maneira de viver, de uma maneira de servir a Deus, que foi feita naquele grupo e que é transmitida à geração seguinte. Todo grupo social, toda sociedade tem uma cultura, tem um modo de viver peculiar, tem um modo de viver particular. É por isso que nós temos denominações, segmentos religiosos, e isso que são diferentes uns dos outros. E a tradição, irmãos, é inevitável. Jesus tinha costumes, Jesus tinha tradição. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 16, nós vemos Jesus seguindo uma tradição. Olha o que está escrito lá. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus seguiu o costume que os judeus tinham de ir na sinagoga todo sábado. Isso não estava na lei. Isso era uma tradição, era um costume, um bom costume. Por isso que Jesus o seguia. Ter tradições, ter costumes, não é errado. Errado é fazer com que os costumes e as tradições invalidem a palavra de Deus, que era o que os crentes judaizantes estavam fazendo. Eles estavam querendo que o povo de Éfeso observasse a lei de Moisés, senão eles não seriam salvos. Mas a palavra de Deus diz que a salvação é pela fé, é pela graça, não é pelas obras. Então eles estavam com a tradição querendo invalidar a lei. Jesus foi contra isso. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Versículo 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O que não se pode é a tradição, o costume, invalidar, anular a palavra de Deus. Isso é errado. Agora, ter costumes é inevitável. Os bons costumes devem ser seguidos. Agora, não podemos dizer que os costumes condicionam a salvação. Não condicionam a salvação. Tomemos cuidado com isso. O que Timóteo deveria fazer então? Primeiro, eliminar os falsos ensinos. E segundo, deveria procurar a correção dos que estavam no erro. É o que Paulo diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, você deve conservar a fé e a boa consciência, começando por você. O salvo é aquele que tem o amor de um coração puro. O salvo é aquele que tem a boa consciência. O salvo é aquele que tem uma fé não fingida. E nós precisamos conservar esta fé e esta boa consciência para não naufragar na fé. E quando Paulo fala do naufrágio na fé, nós vemos que não tem razão os amantes da doutrina, uma vez salvo, salvo para frente, sempre. Paulo diz: se você não conservar a fé e a boa consciência, se você não se santificar, se você não se mantiver separado do pecado, você naufragará na fé. O seu barquinho que está indo para o porto da salvação
vai afundar, você vai perder a salvação. É possível sim perder a salvação. Basta que você não conserve a fé nem a boa consciência. E Paulo diz, você está aí em Éfeso para conservar a fé da igreja local, para conservar a sã doutrina, mas você mesmo, Timóteo, tem que conservar a fé e a boa consciência. Tudo começa pelo obreiro. O obreiro, em primeiro lugar, tem que estar em comunhão com Deus, tem que ser o exemplo dos fiéis. E a igreja seguirá este exemplo. É por isso que Paulo dizia em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos conservar a fé e a boa consciência. Nós precisamos crer em Jesus. E quando cremos em Jesus, nós fazemos o que Ele manda. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E por isso nós somos separados do pecado. E por isso nós procuramos não pecar. E se pecarmos, imediatamente pedimos perdão, confessamos, nos arrependemos e deixamos a prática do pecado. Porque senão, iremos naufragar na fé. E Paulo dá o nome de duas pessoas que haviam naufragado na fé: Himeneu e Alexandre. Os estudiosos da Bíblia acham que esse Alexandre é o mesmo de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Alexandre o Latuano causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Segundo alguns estudiosos e segundo a tradição, foi esse Alexandre que denunciou Paulo e que Paulo acabou sendo preso pela segunda vez. Alguém que tinha se desviado da fé em Éfeso e que se tornou um inimigo do Evangelho. Himeneu, a Bíblia fala dele também em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da fé, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Himeneu começou a ensinar que a ressurreição já tinha sido feita, que não haveria ressurreição dos mortos, que não haveria o arrebatamento da igreja. Ele que ensinou algo que não estava na palavra de Deus, que era contra os ensinos de Jesus. E porque eles ensinaram uma outra doutrina e não se arrependeram, eles naufragaram na fé. E Paulo diz, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E esta expressão, entregar a Satanás, tem sido mal interpretada por muitos. Essa expressão, irmãos, tem sido interpretada como entregar ao diabo, como uma excomunhão definitiva. Paulo usa essa expressão também lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha o que diz Hans Burke, no comentário Esperança, a respeito dessa expressão. Os quais entreguei a Satanás, certamente uma locução costumeira para caracterizar um processo disciplinar na igreja, que era comum tanto na sinagoga como na igreja de Jesus. Por terem rejeitado a boa consciência, são submetidos à disciplina, à maldição e às sanções da lei. As experiências da igreja confirmaram a necessidade das ordens estritas, obtidas do próprio Senhor. O juízo da purificação precisa começar pela casa de Deus. Se a igreja não se julgar a si mesma, será julgada pelo mundo. No entanto, toda disciplina, que pode incluir enfermidade, debilitação física e espiritual, no caso extremo, morte precoce, tem em vista um efeito de cura. A pessoa disciplinada deve ser salva da perdição definitiva e ser reconduzida para a vida saudável. Os que foram corrigidos devem ser levados pela disciplina a não mais blasfemar.
Blasfemos e adoradores não podem viver e atuar simultaneamente na igreja. Uma coisa exclui a outra. Mas também para blasfemos há esperança, como Paulo atesta com a sua própria vida. Quando Paulo diz aos quais entreguei a Satanás, ele está dizendo, eles têm que ser excluídos, têm que ser disciplinados, retirados da comunhão da igreja, mas não abandonados. Não é para matar, a disciplina é para curar. É um remédio que se dá para que aquela pessoa possa levantar. Paulo diz aqui, para que o espírito seja salvo no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em 1 Coríntios 5:5. E aqui em Timóteo lhe diz, para que aprendam a não blasfemar. É preciso ter disciplina na igreja. Hoje nós vivemos dias em que as pessoas, os pastores, dizem, não, o Espírito Santo é quem disciplina, o Espírito Santo faz a obra. Não é isto que Paulo ensina aqui. Ele diz, os quais eu entreguei a Satanás. Ele mesmo disciplinou. Provavelmente ele mandou que Timóteo excluísse Himeneu e Alexandre, que tinham naufragado na fé. Mas ele é preciso disciplinar. Se a pessoa está em pecado, tem que ser disciplinada. Se ela não tem um coração puro, se ela não tem o amor de um coração puro, não tem uma boa consciência e não tem uma fé não fingida, ela tem que ser disciplinada, excluída, suspensa da comunhão. Isto é papel do pastor. É isso que Paulo está dizendo. Mas a disciplina não é para matar. Aí tem um outro extremo. A pessoa é disciplinada e ninguém vai visitá-la, e ninguém mais a saúda com a paz do Senhor, e alguém até muda de calçada quando encontra com ela. Irmãos, a disciplina é para salvar. Ela é retirada da comunhão para que ela acorde, para que ela saiba que está fora da comunhão com Jesus, para que ela se arrependa dos seus pecados e volte à comunhão. Este é o papel do pastor. Impedir os falsos ensinos e procurar a correção daqueles que erram, usando da misericórdia, mas zelando pela saúde da igreja. Porque a única doutrina que temos de pregar é o Evangelho da Graça, que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará.